É um assunto que divide opiniões. Tem gente que é a favor da torcida no estádio rival e tem gente que acha que desde que essa medida foi adotada, foi uma medida que melhorou a segurança nos estádios de futebol. Apesar que a gente tem alguns confrontos que acontecem em rodovias, como por exemplo aconteceu recentemente entre integrantes de uma torcida organizada do Palmeiras e do Cruzeiro, e em outros casos no Rio de Janeiro, em que existe a presença de público, mas com brigas acontecendo fora do estádio. Eu queria entender desde quando não pode, eu não lembro aqui exatamente, mas desde quando está proibida a presença de público de torcida rival no estádio aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e essa medida foi adotada por quê? Felipe, é o seguinte, em razão da crescente onda de violência que se instalava entre as torcidas no futebol, não só de São Paulo como do Brasil, a partir de 2006 nós ingressamos num trabalho forte de combate à violência no futebol. E estudando a legislação de outros países e a movimentação das torcidas, inclusive eu estive na Espanha para estudar a movimentação de torcidas organizadas e torcedores em geral na Europa, estive na Argentina, e aí nós notamos o quê? Que estava reinando uma onda crescente de violência e de intolerância entre as torcidas e que trazia muita insegurança e violência não só dentro do estádio de futebol, no entorno, como também no acesso. Em 2009, eu recomendei a redução da torcida visitante para 5%. Isso foi acatado pela Federação Paulista, na época era o Dr. Marco Polo Del Nero o presidente, e nós notamos uma redução drástica no confronto e nas brigas, tanto dentro, no entorno, como no trajeto para o estádio de futebol. E a partir de 2016, foi implantada a torcida única no estado de São Paulo, envolvendo os 4 times grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, e por causa da onda de violência em Campinas entre Guarani e Ponte Preta, eles foram incluídos nesse rol. Resumindo, a partir daí nós notamos uma queda no índice, no gráfico de violência, foi decrescente. Hoje nós temos praticamente a violência reduziu em torno de 90%, os confrontos e a violência. Tivemos um aumento de público da ordem de 27% e tivemos um grande retorno da mulher e criança para o estádio de futebol. Aí nós percebemos a eficácia dessa medida. Eu sei que ela é controversa, que a gente gostaria de ver o estádio dividido meio a meio, mas hoje, Felipe, infelizmente, eu converso sobre isso, debato, não me furto a nenhuma questão. É impossível você ter hoje jogos de quarta, quinta, sábado e domingo com a movimentação pela capital. Por quê? Se instalou uma rivalidade tamanha, uma intolerância que isso se assemelha àquelas intolerâncias religiosas do Oriente Médio, onde um torcedor não consegue conviver pacificamente com o outro. Portanto, a medida de torcida única, ela reduz muito a confusão, ela reduz muito no trajeto de ida e volta. Para você ter uma noção, se jogássemos Palmeiras e Corinthians no Allianz, a torcida do Corinthians causava um prejuízo em 2016 da casa de R$150 mil com depredação de cadeiras, arremesso ao campo e do banheiro e da praça ali do estádio. Então é uma coisa assim inconcebível num mundo civilizatório. E nós não temos essa cultura, e não é um privilégio só do Brasil, é do mundo todo. Nós conseguimos reduzir praticamente a zero a depredação de ônibus, trem e metrô. Portanto, a medida, os números falam por si só. É difícil e acho que cada vez mais nós caminhamos para essa medida de torcida única. Até quero abrir a oportunidade para vocês me contestarem, me debater, mas eu queria que o ouvinte entendesse. Quando fala em torcida única, se nós tivéssemos Atlético Paranaense e Cruzeiro, que foi em Curitiba, torcida única, nós não teríamos a torcida do Cruzeiro saindo de Belo Horizonte, se deslocando até Curitiba, e na volta pela Fernão Dias não teria torcida do Cruzeiro, e portanto nós não estaríamos agora falando da emboscada que teve com a morte de um torcedor cruzeirense, simplesmente porque não teria torcedor do Cruzeiro, e talvez o público na arena fosse até maior lá em Curitiba, na Arena do Atlético Paranaense, do que com 2 torcidas. Outro exemplo que eu posso dar tranquilamente, no jogo Palmeiras e Flamengo, em que
teve a infelicidade de uma menina que foi agredida com uma garrafa, caco de vidro, e ela veio a falecer. Se fosse torcida única, nós não teríamos torcedor do Flamengo, não teríamos o arremesso da garrafa, não teríamos a morte dessa pobre moça que foi a vida ceifada com 20 e poucos anos. Então, acho que nós temos que entender a parte de segurança. Eu fico triste quando eu vejo pessoas, dirigentes, dando palpite em segurança pública, porque eles não entendem do assunto. Eles podem debater, podem questionar, podem sugerir, mas não querer falar com propriedade. Porque hoje nós temos uma intolerância entre os torcedores. Nós temos casos, eu posso dar inúmeros casos. Nós temos o caso da cativa do Morumbi, onde estavam jogando São Paulo e Corinthians, e um torcedor de 7 anos comemorou o gol do Corinthians. Ele quase foi linchado, o menino e o pai tiveram que sair da cativa do São Paulo. Então, essa intolerância não se restringe só à torcida organizada. Ela está na torcida organizada, ela está no torcedor comum, ela está no associado do clube e ela está, inclusive, nos dirigentes. Então, portanto, eu acho que é uma medida que deve ser pensada para o Brasil todo.